Olá, eu sou Felipe Ribeiro e bem-vindos ao Checkmate, o programa que coloca os assuntos mais relevantes em pauta e traz pessoas que fazem a diferença no Rio Grande do Norte. O programa Checkmate é uma produção da TV Universitária em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFRN. E a cada episódio teremos a oportunidade de refletirmos juntos. Afinal, nessa temporada, precisamos falar sobre moda. Quem apresenta o Checkmate é o jornalista Ranieri Souza. Seja bem-vindo, Ranieri. Muito obrigado, Felipe. Vamos juntos aqui em mais uma edição do nosso Checkmate. Agora é hora de sabermos quem é a nossa convidada do dia. Vivian Pedroso é natural de Santa Catarina e mora em Natal há 7 anos. Ela é graduada em moda pelo Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo e possui mestrado em História e Cultura da Moda pela London College of Fashion, na Inglaterra. Vivian é uma renomada designer de moda. Sua trajetória profissional inclui 5 anos atuando na fábrica das Guararapes, da Riachuelo, onde trabalhou com produção de moda em larga escala. Atualmente, há 2 anos, Vivian é a representante do Fashion Revolution em Natal, coordenando uma equipe de voluntários na cidade para mobilizações relacionadas à moda sustentável. Vivian se dedica ativamente à causa da moda consciente. Organiza e participa o Fashion Revolution em Natal com foco em educação, política e sustentabilidade na moda. Já participou de debates com parlamentares e movimentos parceiros, como o Amazônia de Pé. Vivian Pedroso, seja muito bem-vinda ao Checkmate. É um prazer, uma honra recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Fico muito feliz com o convite. Bom, vamos seguir aqui. Para me ajudar nessa entrevista, eu tenho a participação de estudantes de jornalismo da UFRN. São eles Felipe Ribeiro, Eduarda Sena, Luane Maria e Camille Melo. Vivian, eu queria começar perguntando como é que você começou a se engajar nesse ramo da moda e principalmente a trabalhar com moda sustentável. O que seria essa moda sustentável? Como você chegou a ela? Bom, a minha trajetória em moda começou há 20 anos atrás, então tem um longo caminho aí que eu percorri até chegar, né, nesse momento que eu estou aqui hoje. Eu comecei trabalhando em grandes marcas, fazia São Paulo Fashion Week, trabalhava com desfile, via muito o meu trabalho ali como designer, né, como estilista, em capa de revista, em desfile, mas o que fez a minha virada de chave de carreira mesmo foi quando eu fui trabalhar no varejo, quando eu fui trabalhar em fast fashion, que eu comecei trabalhando, né, eu já trabalhei em todos os grandes varejistas aqui do Brasil, e aí eu comecei a ver o meu trabalho de verdade nas ruas. Enquanto eu estava pegando o ônibus para ir para o trabalho, eu via gente usando as coisas que eu estava fazendo e isso me encantou muito, ter o poder de estar tão presente na vida das pessoas, de democratizar tendências, de trazer isso num valor acessível. E aí foi o que fez eu me encantar de vez por moda e acreditar muito naquilo que eu estava fazendo. Mas também conhecer o outro lado da indústria, né? Conhecer todo o caminho que uma peça de roupa percorria até chegar na mão e até o pós, né? Até depois que a gente já usou e como a gente vai descartar as nossas roupas, que fez eu me engajar aí na causa da moda consciente. Foi através do meu trabalho, de conhecendo, né, como é que funciona a indústria, o sistema da moda e o impacto dele na vida das pessoas que me interessou mais. O que seria essa moda consciente? Bom, nenhuma peça de roupa ela é livre de impacto, né? Então toda peça ela percorre um caminho até chegar nas nossas mãos. Seja ele um caminho cultural, né? O que ele representa, qual é a identidade que ele está trazendo, por que você escolheu aquela peça de roupa, né? O que aquilo significa, até impacto ambiental, impacto social. Hoje em dia, com as grandes produções, né, a moda é a indústria que, segundo mais, polui o planeta. Né, só perde para a indústria do petróleo, que eu acho que já todo mundo já sabe, né, do impacto ambiental o que isso causa nas nossas vidas. Já a moda, as pessoas não têm essa consciência tão clara. Então,
o nosso trabalho no Fashion Revolution é justamente trazer esse conhecimento. Então, essa moda consciente, ela atravessa muitas esferas da nossa vida, né? Atravessa a ambiental, que eu já mencionei, atravessa o social, direitos humanos. Então, tem muitas causas que a moda atravessa, que não é só a tendência, que não é só, né, vestir a última moda que está lá no TikTok viralizando. Tem muita coisa que acontece que envolve o que é uma moda consciente, que é justamente a gente refletir sobre aquilo que a gente está usando de uma forma mais ampla. Maravilha. Vamos aqui à primeira pergunta dos nossos estudantes, que será feita por Camille Melo. Olá, Vivian, tudo bem? Muito prazer te conhecer. Eu gostaria de saber como surgiu a oportunidade e como foi o processo para se tornar realmente a representante da Fashion Revolution aqui em Natal. Bom, adorei a pergunta, eu adoro falar sobre isso. Como vocês já falaram, me apresentaram, né? Eu vim para cá, para o Rio Grande do Norte, para trabalhar, né? Por conta de uma oportunidade de trabalho. E eu vim para cá de mala e cuia sem nunca ter pisado em Natal, sem nunca ter pisado no Rio Grande do Norte. E eu me apaixonei muito pela essa cidade, pela cultura local. E eu vim num momento onde a empresa estava trazendo muitas pessoas de fora. Claro que eu não tinha responsabilidade nisso, né? Eu topei uma proposta de emprego, eu não sabia assim, o que eu estava indo encontrar, mas eu cheguei aqui e eu vi muitas pessoas daqui que não estavam tendo a mesma oportunidade que eu tinha vindo de fora. E ao mesmo tempo eu também fiz muitos amigos aqui na cidade de áreas criativas variadas, da música, da arte, do design. Eu fiz uma turma de amigos, então, há 7 anos atrás, quando eu cheguei, e hoje em dia todo mundo saiu de Natal. Tem gente morando fora, tem gente que foi para São Paulo, tem gente que foi, né, para outras cidades. Para ter seu trabalho reconhecido, para ter, né, ver seu trabalho expandindo, ser valorizado. E quando eu saí, né, desse emprego, eu decidi ser representante do movimento aqui em Natal, justamente porque eu acredito que as coisas têm que acontecer aqui também. Né? Valorizar a moda potiguar, valorizar a mão de obra local, os saberes locais. Não é à toa que a gente tem a maior parque fabril, né, da América Latina aqui na cidade, que é a Guararapes. Sim. Então, eu que, mesmo não sendo daqui, eu sempre carreguei muito essa síndrome de impostora, né? Vou representar um movimento numa cidade na qual eu não sou originalmente da cidade. Mas justamente por ter esse olhar de ver muito potencial aqui e ver as pessoas indo embora. Então, eu acredito muito na cena local, acredito que a gente tem que descentralizar o debate, né? Descentralizar as discussões, não tão só no eixo sul e sudeste, tem muita coisa incrível aqui. E eu decidi me candidatar para esse posto justamente para isso. Inclusive, essa foi uma pergunta que eu tive que responder durante o processo, né, de inscrição. Por que eu achava que Natal precisava de uma revolução da moda? E a minha resposta foi justamente essa. Eu acho que as coisas têm que acontecer aqui e a gente valorizar o que é nosso. Que agora é meu também, né? Porque eu sou potiguar de coração. Vamos agora a mais uma pergunta, que quem vai fazer é Luane Maria. Vivian, quais são os maiores desafios para você permanecer com a moda sustentável aqui em Natal? Eu acho que é justamente isso que eu falei sobre descentralizar o debate e a gente se apropriar das nossas discussões, sabe? Se apropriar do que é nosso, valorizar do que é nosso. Eu acho que agora a gente ainda já está conquistando muito mais. Eu vejo até pelo próprio movimento, assim, é o meu 2º ano, né, representante aqui, e o 1º ano teve um bom engajamento no nosso principal evento, que é a Semana Fashion Revolution, que acontece sempre em abril. Que marca, né, o nosso surgimento do movimento. Esse ano, né, o 2º ano do evento que eu organizei, já teve um engajamento muito maior, foi super legal. Mas eu acho que o maior desafio é justamente a gente decolonizar esse pensamento, né, valorizar o que é nosso, não olhar só para as tendências lá fora, não olhar... Às vezes a gente vai numa loja aqui em Natal e compra uma roupa que foi feita na China, sendo que a gente tem, né, um conhecimento vasto local. Eu acho que agora está melhorando muito isso, né? A
gente vê as bordadeiras do Seridó ganhando um super reconhecimento agora, vestindo a primeira-dama, né, fazendo as roupas das Olimpíadas. Então, eu acho que está tendo um resgate, mas eu acho que a gente tem que ampliar ainda mais essa discussão. Esse ano é ano de COP, né, a gente sabe que a moda tem um impacto ambiental e, consequentemente, climático enorme. Então, trazer essas discussões para cá, né, falar sobre isso aqui na nossa cidade, cobrar, né, a nosso governo para criar legislações que comportem também essas discussões. Então, acho que os principais desafios para que a gente queira mudar mesmo o sistema, a gente tem que começar da base, né, e não só cobrar o consumidor, não só responsabilizar o consumidor, mas sim mudar o sistema de ponta a ponta. Então, eu acho que os desafios são esses. É isso, vamos então agora à próxima pergunta, que quem vai fazer é Eduarda Sena. Vivian, eu queria saber de que forma você avalia a conscientização do público potiguar em relação ao consumo de uma moda ética e sustentável. Eu acho que está muito no começo ainda. Isso eu não falo só sobre o potiguar, eu acho que o brasileiro, né, como um todo, as pessoas, a sociedade como um todo, tem pouco conhecimento do que é uma moda responsável, o que é uma moda consciente. A gente vê agora esse boom dessas ultra fast fashion, né, que nem loja tem e vende mais do que, né, produz milhares e milhares de peças, e as pessoas focam muito no preço, o que eu acho que é justo também, né, porque eu acho que todo mundo tem que ter acesso a ter roupas dignas, a se sentir bem. Moda é muito sobre bem-estar, sobre você se sentir bem com você mesmo. Então, eu acho que os desafios é a gente comportar, a gente mostrar os caminhos que as pessoas têm para abraçar essa moda consciente. Eu sempre falo que a roupa mais sustentável é aquela que a gente já tem, né? Porque não adianta a gente só responsabilizar o consumidor, sendo que a indústria vai continuar produzindo e querendo vender mais. A gente vê aí, né, o deserto do Atacama já com aquelas manchas que dá para ver do satélite, os lixões. Então, não dá para responsabilizar só o consumidor. Eu acho que tem que ter uma consciência da própria indústria, do próprio governo, né, de mudar o sistema como um todo, de ponta a ponta. Né? Uma moda que valorize tanto as pessoas quanto o meio ambiente, mas que também seja justa para quem está ali vestindo, né? Não só produzindo. É isso, o papo tá muito bom, mas a gente precisa ir para um intervalo bem rapidinho. Não saia daí, o Checkmate volta já. Estamos de volta com o Checkmate, hoje recebendo a designer de moda Vivian Pedroso. Vivian, a gente falou muito sobre essa questão da moda sustentável no primeiro bloco. Eu queria que você desse exemplos de iniciativas que podem ajudar nessa questão da moda sustentável, né? Você citou, por exemplo, que a melhor peça de roupa é a que a gente já tem para evitar esse consumo desenfreado. Vou para uma festa, preciso de uma roupa para isso e nunca mais usar. Não sei nem se tem gente que ainda faça isso, porque é realmente um pensamento bastante complicado, mas quais são iniciativas que eu, como consumidor, que as lojas, que a sociedade pode ter para estimular essa moda sustentável? Bom, você mesmo já disse, né, a roupa mais sustentável é aquela que a gente já tem. Eu acredito muito, assim, que consertar, dar uma nova vida é um ato revolucionário, né? A gente olhar para o nosso guarda-roupa, não se apegar tanto a tendências, né? Criar o nosso próprio estilo que não dependa tanto desse consumo desenfreado. Mas eu acredito muito também da gente se questionar as perguntas que o próprio movimento faz, né? A gente tem 3 perguntas mote, que é quem fez as nossas roupas, do que são feitas as nossas roupas e a cor de quem fez as nossas roupas. E cobrar isso, né, das marcas, das empresas, buscar transparência, porque eu acho que todo mundo tem direito também de, né, se sentir bem, ir lá, comprar uma roupinha nova, leva autoestima, né, tem um evento especial, né, tem um date, tem alguma coisa, acho que faz parte, ou quer presentear alguém.
mas cobrar a transparência, então, dessas empresas, sabe? Eu acho que é super importante isso, a gente saber se aquelas peças estão sendo produzidas de uma maneira ética, se elas estão tendo, se a empresa está tendo responsabilidade ambiental, né? Porque a moda, ela consome muito recursos naturais, como isso está sendo devolvido para o meio ambiente. Então, ter escolhas melhores, né? E consumir local. Isso, para mim, eu acho que é a chave da gente desenvolver a nossa própria cultura, porque eu acho que a moda está presente na vida de todo mundo, quer queira, quer não. Ninguém sai pelado na rua, né? Então, todo mundo aqui conhece, tem alguém na família, né, que costura, uma avó, uma tia, alguém que já sustentou a família, criou filho, né, através da costura. Então, faz parte da nossa cultura e valorizar isso, né? Valorizar os saberes passados de família para família, né? A gente tem vários exemplos aqui no nosso estado de manualidades que são feitas só aqui, né? O bordado do Seridó é um exemplo disso. Tem a comunidade do Reduto que faz o bordado labirinto, que também foi considerado patrimônio imaterial aqui do nosso estado. Então, valorizar esses sabores. Tem o bilro da Vila de Ponta Negra aqui em Natal. Tem o bilro, tem as rendeiras da Vila, tem as rendeiras de Alcaçuz também. Então, acho que valorizar, né, isso também é uma forma de consumir consciente. É isso. Vamos então aqui com a próxima pergunta, que quem vai fazer é Felipe Ribeiro. Vivian, você falou sobre aquelas 3 perguntinhas e eu queria trazer em específico a quem fez as nossas roupas, né? Eu imagino muito que você tenha reparado que mais por fora, nos Estados Unidos, nas Américas, utiliza muito, né? Quem foi que construiu as suas roupas para se basear em grifes. Mas eu gostaria de saber de você, como você sente quando essa pergunta no Fashion Revolution ressoou desde o início do projeto para as pessoas lá fora? Bom, o nosso movimento, ele surgiu através foi a resposta a um desastre que aconteceu lá em Bangladesh, onde uma fábrica desabou, matando mais de 1.000 funcionários, majoritariamente mulheres. E era uma fábrica que produzia globalmente, né? Produzia para marcas que vendiam no mundo inteiro a preços muito altos, né? Muito mais do que aqueles funcionários estavam recebendo. E isso escancarou, né? Foi um movimento que trouxe a nossa revolta para a criação do movimento, mas trouxe a importância da gente questionar quem é que está fazendo aquela peça de roupa, né? As costureiras, elas são super pouco valorizadas. Hoje em dia é um ofício onde é difícil você encontrar costureira. Quem é que quer assumir isso como uma profissão, sendo que é explorado, paga pouco? Então, questionar quem fez as nossas roupas é justamente olhar para essas pessoas, sabe? Que condições que elas estão trabalhando, quanto que elas estão recebendo por isso, valorizar esse ofício. É super difícil costurar uma roupa, não sei se vocês já costuraram, mas é super difícil, uma roupa que veste bem, que tem um caimento legal. É um ofício onde muitas vezes você é autodidata, tem poucas escolas, né? A maioria é passado de mãe para filho, ou costura desde pequeno. Então, valorizar essas pessoas, é para isso que a gente faz essa pergunta. Olhar para quem está produzindo também e ser valorizado do mesmo jeito que a marca, que o nome, né, carrega. É isso. Vamos agora com mais uma pergunta que será feita por Camille Melo. Então, Vivi, eu queria saber quais ações a Fashion Revolution tem realizado aqui em Natal para realmente promover, aumentar essa conscientização do pessoal, da população natalense sobre essa questão, sobre essa temática da moda circular e tudo mais. Bom, aqui em Natal a gente realiza já é o 2º ano que eu organizo a Semana Fashion Revolution, que é o nosso principal evento. O ano passado ele teve duração de 10 dias, esse ano foram 6 dias. De atividades por toda a cidade, onde a gente tenta trazer esse conhecimento, da onde a moda está presente na nossa vida e o que a gente precisa discutir, né, onde ela impacta. Então, tem desde oficina, tem palestra, a gente fez cine debate, a gente fez rodas de conversa, a gente fez visita a ateliê,
o que for possível fazer, a gente está super aberto também, então assim, se tiver uma iniciativa legal, quer compartilhar com a gente, como o nosso movimento ele é feito através de voluntários, então é super colaborativo, a gente é super aberto assim, a receber ideias, tô a fim de dar uma oficina, tenho esse trabalho legal para apresentar, né? Acho que tem aqui mesmo na UFRN, tem muita pesquisa, tem muita gente engajada, tem a comunidade ambiental, que é super parceira do nosso movimento. Então, a gente costuma construir muito as nossas atividades com parcerias. Tem a nossa feira de trocas, que inclusive já aconteceu aqui no DEARTE, que foi um sucesso o ano passado. A gente sempre tenta fazer atividades que tragam conhecimento, mas tragam as pessoas para perto também, né? Para elas engajarem, participarem, não ser só aquela coisa estática, como só receber o conhecimento, e agora o que eu faço com isso? Né? Então, a gente tenta construir atividades que atraiam as pessoas e mostra como a moda está presente na vida de todo mundo. É isso. Temos agora a pergunta de Luane Maria. Vivian, como é que a moda sustentável se interliga com outras pautas sociais, a comunidade LGBT, o feminismo? Bom, a moda, como eu falei, ela atravessa muitos assuntos e moda é identidade, moda é pertencimento, moda impacta no nosso gênero, na nossa construção social. Então, discutir isso, trazer acessibilidade, né, para a moda é muito importante. Esse ano a gente fez uma parceria com a Ballroom, a gente fez uma oficina de upcycling junto com eles, que foi super legal. Onde a gente recebeu doação de peças de brechós locais. E a gente construiu um desfile através dessas peças. Então, a gente fez uma doação para o Centro Comunitário de Pium, para mostrar também como a moda ela é uma ferramenta de transformação social, de dignidade, né? De devolver dignidade para as pessoas. Então, eu acho que a moda ela atravessa tanto sentido, tantas coisas que eu acho que fica até difícil assim, eu explicar numa frase e não tomar tanto tempo aqui de vocês. Mas como é importante a gente mostrar essas coisas que as pessoas não conhecem, né? Então, mostrar que a gente tem uma moda local forte também, né? Então, você falou do feminismo. A maioria das peças ela é feita por mulheres, né? A maioria do mercado da moda ela é construída por mulheres, mas a maioria das grandes empresas de moda, os cargos altos estão na mão de homens. Então, assim, como é que a moda ela é feita por mulheres, mas quem manda ainda são os homens? Então, eu acho que isso é um problema do mercado de trabalho como um todo, né? Mas na moda em específico, ela é feita por mulheres em grande parte, né? Então, valorizar também todo mundo nesse processo. Vamos agora à próxima pergunta, que quem vai fazer é a Eduarda Sena. Vivian, eu queria entender quais práticas você considera essenciais para uma marca que possa desejar ser ética ou sustentável relacionada à moda. Acho que o principal é transparência, né? Mostrar, trazer dados de como é o ambiente de trabalho, se as pessoas são remuneradas de maneira justa, o impacto ambiental, da onde está vindo aquele tecido, como ele foi produzido, né? Como que está sendo feito o descarte de produção, porque toda peça de roupa, quando ela é cortada, sobra tecido, o que é feito com esse resíduo. Então, trazer transparência sobre a cadeia produtiva, eu acho que é essencial para as empresas mostrarem o quão éticas elas são. Inclusive, o Fashion Revolution, ele tem um material que ele é feito anualmente, é uma pesquisa que chama Índice de Transparência da Moda Brasil, que analisa as principais marcas do mercado brasileiro, o quanto elas estão sendo transparentes ou não. Analisa vários aspectos, seja direitos humanos, seja responsabilidade ambiental, social, analisa muitos pontos. Circularidade também, né? Porque a cadeia tradicional, ela não é circular, né? Ela não se importa com o pós-venda, como é que é feito, né? Aonde vai parar esse produto no final, depois da vida dele. E analisa muitas coisas e traz esses dados anualmente. Então, também é uma ferramenta para o próprio consumidor também olhar o que as marcas que eles estão consumindo
estão trazendo de transparência. Eu acho que essa é a principal virada de chave assim, do mercado. Quanto mais transparente a gente for, mais a gente vai conseguir fomentar mudanças. Nosso tempo está quase esgotado, mas dá para a gente fazer rapidinho a pergunta de Felipe Ribeiro. Eu gostaria de saber, a gente enxerga, né, moda como uma arte e conversamos muito aqui o fato de empresas, mais específico a Fashion Revolution, né, o movimento Fashion Revolution, que traz esse consumo, esse pensamento verde, né, esse pensamento consciente. Mas eu gostaria de saber que dicas você dá para o próprio consumidor, aquela pessoa que está na tela, que está observando a gente agora, que ela quer tomar medidas mais conscientes, ela quer adaptar um modelo consciente na sua moda. Que dicas você dá? Bom, tenho 3 dicas principais, que eu acho que eu já até mencionei aqui ao longo, né, da nossa conversa. A primeira é a roupa sustentável, aquela que a gente já tem. Né? Então, olhem para os seus guarda-roupas, consertem o que precisa ser consertado, pregar um botão, tirar uma manchinha, né? Não descarta aquela roupa, ela vale a pena, não tem jogar fora, não existe jogar fora. Né? Segunda dica, brechós, bazares, né, moda circular, dá uma sobrevida para alguma coisa que, né, não servia para alguém, mas vai servir para você. Inclusive, no Fashion Revolution, a gente tem a nossa feira de trocas, que é um ótimo exercício, né, a gente costuma fazer uma vez a cada semestre. E consumir local, valorizar, né, as marcas locais, valorizar os saberes, a cultura local como um todo, eu acho super importante. E, além disso, cobrar das marcas transparência. Eu acho que completa. Vivian Pedroso, designer de moda, muito obrigado pela presença aqui no Checkmate. Foi muito bom tê-la aqui conosco. Eu que agradeço. Eu agradeço também aos alunos aqui de jornalismo da UFRN e agradeço especialmente a você que esteve conosco nessa edição do Checkmate. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!